Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. E será dessa forma, por meio da tua inscrição, que eu irei te lembrar, te incentivar, quem sabe te pegar pela mão e dizer: ei, tu precisa ter o teu estudo hoje da Palavra. Tu precisa hoje ter teu momento com Deus. Então aproveita a oportunidade, a ocasião e não deixa passar, tá bom? Eu quero te convidar para orar, para logo em seguida a gente conhecer qual será o tema do estudo. Então vem junto comigo e vamos buscar a presença do nosso Deus. Bom Pai que estás nos céus, nessa ocasião estamos aqui reunidos mais uma vez. Cremos pela fé que isso é graças ao poder do Teu Espírito movendo os nossos corações, mesmo quando a gente muitas vezes está atarefado e quem sabe está dividido entre tantas tarefas e coisas que esse mundo coloca diante de nós. E por isso nós somos gratos a Ti, porque mesmo em meio a tanta disputa, nós conseguimos, por meio do Teu Espírito Santo, escolher a Ti. E isso é maravilhoso. Então, Pai, faz com que esses momentos, esses poucos minutos, sejam extraordinários. E que a Tua palavra possa encontrar abrigo em nosso coração, possa encontrar, de fato, um lar a ser recepcionado. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos estudar aqui o tema de quinta-feira. A semana está passando rápido, né? Já em bem dizer, estamos concluindo mais uma semana. E o tema do estudo de quinta-feira é para um tempo como este. E aí? O que é que a gente precisa estar atento, ou quem sabe, sabendo das coisas para um tempo como esse? Eu separei aqui alguns pontos que vão nos nortear no nosso estudo, que vão trazer, quem sabe, a luz. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o primeiro ponto, que diz assim: alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias. Exatamente por conta disso, muitas pessoas têm deixado de conhecer o livro de Apocalipse. Porque, primeiro, por não entender o que significa ali os símbolos e as figuras apresentadas nas profecias, acham que é um bicho de 7 cabeças, né, como a gente costuma dizer, algo ruim, algo feio. E aí, para não, podemos dizer assim, se relacionar com tais verdades, preferem evitar. Afinal de contas, é melhor estar desconhecendo do que conhecer algo que vai trazer terror, medo ou algo do tipo. E exatamente por conta disso, as pessoas têm deixado de ter o devido conhecimento, o devido preparo para as cenas que antecedem a volta de Jesus. Quem sabe você já teve nessa realidade de ignorar as profecias com medo, com receio, com, quem sabe, frustração. E essa triste realidade assola muitas pessoas. E muitas pessoas têm deixado de ter essa experiência maravilhosa de não apenas conhecer a Deus, mas principalmente os planos que Deus tem para cada um de nós. O segundo ponto que eu destaquei diz o seguinte: temos um padrão nas profecias. Olha que interessante. Nosso Deus, ele é um Deus organizado, ele deixou um padrão. Vamos conhecer qual é esse padrão? Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião. Deus deixa isso bem claro. Olha os resultados que a rebelião causou: morte, doença, guerra, separação, tudo de ruim que existe ao redor desse mundo. Tudo isso é fruto, é resultado da rebelião. A gente percebe que a rebelião não providenciou nada de bom. Segundo ponto, do padrão da profecia. E então nos mostra as consequências. Primeiro Deus deixa claro, né, as evidências da rebelião, depois as consequências dessa rebelião e por último, mas ele sempre destaca a esperança. Mesmo com as tristes verdades que a rebelião trazem à tona, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa entregue aos resultados tristes dessa rebelião. Ele sempre tem
algo de esperança, algo de bom para trazer para mim e para você. Por isso que eu e você podemos não apenas confiar, mas esperar com certeza de que, embora as coisas não estejam tão boas, elas irão finalizar de maneira perfeita e extraordinária. O terceiro ponto que eu deixei aqui é o seguinte, ó, no entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa da libertação também é. Do mesmo jeito que as coisas terão que chegar ao seu clímax no aspecto de desordem, de tragédia, de tudo de ruim, nós também teremos o clímax da graça de Deus, que será a salvação daqueles que irão estar perseverando até o fim, junto a Deus. O último ponto que eu separei desse bloco diz assim, ó. A história de Esther também apresenta uma bela rainha, desempenhando um papel central no drama, e Deus a usa para salvar seu povo. Quando a gente conhece ali o contexto de Apocalipse 12, ali é mencionado uma mulher que foge para o deserto. Ali é falado sobre a atuação do diabo de perseguir com ódio, com ira e tentar acabar com a sua descendência. Mas no mesmo capítulo a gente vê que, de maneira providencial, Deus não apenas a salva, mas a resguarda para cumprir uma missão muito especial. A missão de espalhar as boas novas do Evangelho, a mensagem de esperança, as 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas consistem em algo muito simples. Jesus voltará e ele irá não trazer apenas cabo da maldade e do pecado, mas ele irá instituir um novo tempo, uma nova terra, novos céus onde de fato habitam justiça. E eu e você, assim como foi aqui com a rainha Esther, somos os instrumentos para esse tempo, para anunciar essas boas novas de esperança. Eu quero convidar você a ler uns contextos, uns versos que se encontram aqui no livro de Esther, que vai trazer à tona exatamente o que eu e você precisamos ter em mente para os dias que estamos vivendo. O primeiro contexto está no capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim, ó. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa mensagem endereçada à rainha Esther foi mandada ali pelo seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, também conhecido dessa forma, e ele chama à tona a responsabilidade de Esther. Essa mesma palavra de responsabilidade também é endereçada a mim e a você. Muitas vezes nós estamos aqui de maneira confortável, afinal de contas, vivemos em um país onde há liberdade religiosa, onde nós podemos fazer o nosso culto, ir para a igreja, expressar a nossa religião, guardar o sábado, fazer tudo de boa e que a gente não vê nenhum problema. Mas vai chegar um momento da prova, a prova final, em que a nossa fé precisará ser testada. Assim como aconteceu com Esther. Esther estava, quem sabe, vivendo ali no palácio, numa vida confortável, quem sabe pensando, nada vai me acontecer, eu estou protegida, eu sou a esposa do rei. E aí, o seu tio chama a atenção a ela dizendo o seguinte, olha, você pode até se permanecer omissa. E o mal de Amã pode até reivindicar nossas vidas. Nós vamos morrer, possivelmente também você vai morrer. Mas nós cremos pela fé que Deus ainda terá o seu povo remanescente e vai resguardar. Só que, embora Deus sempre tenha um remanescente, ele nos dá a oportunidade de sermos filhos ativos e não apenas lutarmos pela salvação de nossas vidas, mas de darmos testemunho do poder e do livramento de Deus que está à disposição de cada um de nós.
O próximo contexto que foi mencionado, ele está no capítulo 5 de Esther, verso 1 e 3. Diz assim, ó. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Esse contexto é muito importante porque após Esther, quem sabe, ter tido a orelha ali puxada, e quem sabe ter sido chamada à tona o senso de responsabilidade como a pessoa pertencente e representante do povo de Deus ali, ela se prepara, ela jejum, ela busca a Deus, ela fica em oração, ela pede a proteção de Deus. E depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance, ela vai à luta, ela vai à batalha. Ela vai enfrentar aquilo que possivelmente seria o desfecho da sua vida. Interessante que enquanto ela buscava a Deus, com certeza o Espírito de Deus já agia no coração do rei para ser misericordioso com Esther, para poder ouvir Esther. Quando ela se apresenta ali diante do seu marido, o rei da Pérsia, ele olha para ela e age com misericórdia. Naquela época, às vezes a gente não tem e não consegue mensurar o perigo que Esther correu nessa ocasião. Naquela época, não era permitido adentrar a sala do trono sem ser convidado pelo rei. Esther estava correndo um grande risco de vida. E ela arriscou a vida dela, não apenas como um meio de salvar a si mesma, mas ela estava ali representando o povo de Deus. E por estar representando o povo de Deus, com certeza ela não estava só. Deus, com certeza, já tinha ido adiante dela. E isso é lindo na história de Esther. O último contexto que nós vamos ler está no capítulo 9 de Esther. E é o do versículo 20 ao 28, é o desfecho de tudo o que aconteceu ali na história dela. Diz assim: Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto no dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festas e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Parafraseando esse acontecimento, esse motivo de comemoração dos judeus, eu ouso a dizer que o dia do nosso Purim está chegando. E com isso eu quero dizer que a volta de Jesus está chegando. Os dias difíceis que antecedem a volta de Jesus estão adiante de nós. E vai requisitar de cada um de nós não apenas fé,
mas a nossa entrega por inteiro ao Deus de Israel. E da mesma forma que ele providenciou liberdade, e providenciou ali a salvação para os judeus das mãos do maligno Amã, assim ele fará com todos nós, para nos livrar das mãos do maligno Satanás. E assim como os judeus, naquela ocasião de quem sabe tristeza porque estavam sendo perseguidos, depois encontraram motivos e razões para se alegrar, comemorar, assim também será a nossa realidade. Porque não somente o pecado irá se extinguir, mas toda a maldade que tem, quem sabe, dificultado a nossa vida e atrapalhado o nosso relacionamento com o nosso Deus. Tudo isso chegará ao fim e só restará não apenas amor e paz, mas a presença constante do nosso Deus face a face a cada um de nós. Vai ser maravilhoso. Nós teremos muitas razões para comemorar. E com certeza não serão apenas 2 dias, mas durarão por toda a eternidade. Com base nesse contexto, separei os últimos 2 pontos para nós encerrarmos o estudo. E o primeiro ponto diz assim: Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. Eu e você não estamos estudando a palavra de Deus hoje de maneira à toa. Existe uma razão pelo qual nós separamos todos os dias esse momento de estudo. Nós estamos nos preparando. Nós estamos adquirindo conhecimento. Nós estamos nos capacitando, recebendo dia a dia uma porção do Espírito Santo. Porque quando chegar a hora, não vai ter aquele negócio, eu vou me preparar, eu vou estudar. Não. Quando chegar a hora, eu e você devemos estar prontos. Não apenas para dar testemunho sobre o Cristo ressurreto e que está prestes a vir, mas nós seremos a última trombeta que irá soar as boas novas do Evangelho, a mensagem de verdade e de perdão para todos aqueles que se permitirem também terem o seu momento com Deus. Por último, Esther descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia desencadeado sobre seu povo. Ela encontrou o favor do rei, e seu povo foi finalmente libertado. Embora Amã tinha enganado o rei para fazer aquele decreto de morte e aniquilação, o mesmo rei também decretou que o povo judeu se defendesse, que o povo judeu fosse à luta pela salvação de suas vidas. Diferente da realidade de Esther e do seu tempo, nós também temos um rei, mas não é qualquer rei. Nós temos o Rei dos Reis, que também está do nosso lado e que está pronto a lutar junto conosco para não apenas trazer salvação, mas para deixar claro que a vitória do Rei dos Reis já foi conquistada há muito tempo antes, no passado, ali na cruz do Calvário. Cristo venceu por nós. E por essa vitória, eu e você podemos ter a plena confiança e certeza que o futuro não será diferente. Nós também venceremos porque ele já venceu. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando sobre para um tempo como este. Assim como aconteceu nos dias da rainha Esther, esses dias voltarão a acontecer, quem sabe, no meu e no seu tempo. E assim como ela se preparou e foi à luta e venceu, assim também irá acontecer com cada um de nós, se nos prepararmos e formos à luta junto com o nosso Rei, o nosso Deus. Tá bom? Se você, em algum momento, foi tocado pelo Espírito Santo, aproveita e deixa o teu gostei, para que dessa forma a plataforma recomende esse estudo para outras pessoas. Também recomendo a você se unir a mim nessa empreitada. E quanto mais gente divulgando a palavra de Deus, mais rápido nosso Senhor voltará. Então compartilha com alguém que você quer bem esse estudo.
clica no link, clica no botão compartilhar. Leva essa mensagem para outras pessoas. E com certeza, Papai do Céu não apenas irá te usar, mas também fará muito por cada um de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Voltem amanhã para nós encerrarmos o nosso estudo mais uma semana. Eu vou estar aqui esperando por você. Até a próxima. Tchau, tchau.